Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula de uma série onde estou mostrando para vocês como utilizar os recursos gráficos da linguagem de programação Java utilizando o NetBeans IDE. Então é uma série aqui que já conta com 7 aulas, onde em cada uma dessas aulas eu tento tratar esses componentes de forma bem simples e bem didática, lembrando que todos esses componentes aqui são do tipo arrasta e solta. Então dentro do NetBeans a gente tem lá uma paleta onde a gente consegue arrastar e soltar esses elementos gráficos, e aí o código ele é gerado automaticamente, tá, pela própria IDE, fazendo com que a gente consiga criar interfaces gráficas de forma mais ágil, tá? Então, aos que ainda não viram a playlist, né, não deixem de visitar lá. Eu ensino a trabalhar com JFrames, labels, botões, caixas de texto, caixas de combinação, tabelas, menus e assim por diante, ok? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o JSlider, tá? Que é uma barra, tá? Como se fosse uma régua onde a gente consegue deslizar o determinado elemento lá dentro, tá? Como se fosse, por exemplo, uma barra de volume, ok? Então, antes de começar, vou colocar aqui uma label. Colocar aquele tamanho maior, 36 negrito. Então, trabalhando com JSlider, tá? Beleza? Para pegar ele aqui na direita, na nossa paleta, a gente tem aqui, ó, controle deslizante, que é o javax.swing.jslider. Então, a gente vai pegar ele e vai colocar aqui dentro do nosso JFrame, tá? Então, a gente vai colocar ele bem aqui. A gente pode até aumentar o tamanho dele aqui um pouquinho. Opa. Vou colocar ele alinhado aqui com essa label, tá? Para ficar melhor. Isso. Então esse elemento aqui, ó, se eu vier na pré-visualização, é onde a gente tem essa régua e a gente consegue trabalhar arrastando ele aqui dentro. Estão vendo? Então ele pode ser usado aí para diversas finalidades, como por exemplo volume, tá? Volume de áudio ou volume de microfone. Enfim, tá? Você pode utilizar ele dentro das suas interfaces aí da forma que você achar que ele é interessante, tá? Bom, com ele aqui selecionado, tá? Eu vou até colocar ele aqui bem no cantinho aqui, para que a gente consiga ver as propriedades dele, tá? Então aqui, ó, selecionei. Aqui do lado vocês vão ver que ele tem algumas propriedades, tá? Vamos começar aqui pelas propriedades máximo e mínimo. Então eu posso definir qual vai ser o intervalo do meu JSlider, tá? Então eu posso, aqui ele está definido que o mínimo dele é 0 e o máximo é 100. Então significa que quando essa barrinha aqui, ó, o controlador dele, tá? Ela tá mais à esquerda, significa que ele tá mais próximo do 0. E quando ele está mais à direita, ele está mais próximo do 100. Então o intervalo que ele vai de 0, que é o menor valor que eu posso selecionar, até o 100, que é o maior valor que eu posso selecionar. Obviamente você tem as propriedades aqui na qual você pode alterar isso aí, tá? Eu posso, por exemplo, colocar que o máximo dele vai ser 30, tá? E que o mínimo vai ser 10. Ok? Então você consegue alterar qual vai ser o intervalo do seu JSlider, certo? Eu vou deixar aqui da forma que estava, que é o 100 no máximo e o 0 no mínimo, beleza? Além disso, aqui embaixo a gente tem a propriedade value, tá? Essa propriedade value, o que que é? É o valor que vai ser inicializado o componente. Vejam que aqui, ó, o value está como 30, significa então que a barrinha começa no 30, tá? Se eu colocar 50, vejam que ela vai ser alterada, ela vai ser arrastada lá para o meio. Ó, ele está bem ao centro, tá? Porque de 0 a 100, o 50 é exatamente o meio do slider, tá? Se eu colocar, por exemplo, 100, ele vai começar lá no nível máximo, tá? No level máximo desse componente, ok? Então eu vou deixar aqui como 50 mesmo, beleza? E ele vai ficar bem ao centro. Show de bola. Outras propriedades que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, eu posso exibir os paint ticks, tá? O que são esses paint ticks? É como se fossem aqueles tracinhos que a gente tem
dentro de uma régua, tá? Sabe aquelas réguas escolares que a gente tem, né, de 20, 30 centímetros? Aqueles risquinhos que tem indicando lá cada centímetro, tá? São os ticks que a gente pode ter dentro aqui de um slider. Então, quando eu coloco aqui, ó, Paint Ticks, ele vai habilitar, só que aqui em cima eu tenho que definir também qual que é o Major Tick Spacing e o Minor Tick Spacing, tá? Ou seja, qual que é o espaçamento entre os ticks pequenos e os ticks grandes, tá? Então vamos colocar assim, ó, eu vou colocar aqui o Minor Tick Spacing, ele vai ser de 10 em 10, ou seja, cada tracinho pequeno vai ter uma diferença de 10 unidades. Aqui no caso a gente não está trabalhando com centímetros, mas de 10 unidades para o próximo, tá? Então vou colocar aqui, ó, 10. Estão vendo que ele adicionou aqui, ó, os tracinhos? Então se a gente tem um slider de 100 e eu coloquei que o tick spacing é de 10, então a gente tem que ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Aqui, ó, do 0 pro 10, do 10 pro 20, do 20 pro 30, do 30 pro 40, do 40 pro 50, até chegar no 100. Tá? Então, como aqui o nosso tem o 0, ele vai colocar 11 espacinhos aqui, tá? Então, a gente está falando que os ticks pequenos, eles vão de 10 em 10, e os ticks grandes, eu vou colocar aqui, ó, no Major Tick Spacing, eu vou colocar 25. E aí ele vai de 25 em 25, ó. Então, vejam que aqui, ó, tem o 0, aí aqui, ó, tem esse tique grande que é o 25, depois eu tenho mais um tique grande que é o 50, depois eu tenho mais um que é o 75. E por último eu tenho aqui o tique grande que é o 100. Certo? Então vejam que agora está aparecendo mesmo uma régua. Tá? E aí tem essa checkbox. Ó, quando eu desmarco, ele volta ao normal. Quando eu marco, ele aparece ela como se fosse uma régua mesmo. Tá? Beleza. Além disso, eu posso fazer aqui, ó, Paint Labels. Quando a gente marca, olha o que acontece. Ele mostra aqui os números, tá? Os números principalmente do Major Tick Spacing, né? Que é de 25 em 25. Tá vendo? Ah, se eu vier aqui em cima no Major Tick Spacing, alterar, não quero de 25 em 25, eu quero de 20 em 20. Não é padrão, tá? Ele vai mostrar padrão ali, o Major Tick Spacing ele não vai interferir. Então vamos voltar esse camarada aqui para 25, tá? Então beleza, ó. Então o Paint Labels vai mostrar os números, tá? E assim a gente definiu aqui algumas propriedades para o nosso JSlider, tá? Então aumentando aqui de novo, ok? Posso voltar aqui para a configuração inicial. Então veja que o nosso slider ele ficou dessa forma, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma outra label e vou colocar aqui, tá? Vou colocar essa label aqui e vou editar o texto dela para... vou colocar 50 aqui, da mesma forma que está na régua. E vou aumentar ela aqui também para tamanho 23. Beleza? Então tá aqui, ó, 50. Essa label eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em alterar nome da variável e vou colocar assim, ó, LBL de label, né, abreviação de label, e vou colocar volume, label volume, ok, tá? E já aproveitando, eu vou alterar o nome do slider também, ó, selecionei, botão direito alterar nome, eu vou colocar que ele vai se chamar slider volume. Beleza. O que vai acontecer então? Sempre que eu for alterando o slider aqui, tá? A gente vai definir um código para ele poder ir também alterando aqui a label, para eu saber em qual valor está o meu controle, o meu slider aqui, certo? Então como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai selecionar, cliquei aqui uma vez em cima do meu JSlider, eu vou vir com o botão direito, eventos, vou vir aqui na opção Change, State Change. O que é esse State Change? Sempre, esse evento vai ser disparado sempre que a gente arrastar a agulha, né? A agulha aqui do nosso JSlider para um lado ou para o outro, ok? Então sempre que ele alterar, a label também tem que ser alterada, certo?
Então a gente vai criar aqui, ó, então slider volume state changed, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, quando ele for alterado, eu vou pegar o valor dele, ó, pega o valor do slider, tá? Como que eu faço? Int valor atual vai ser igual a slider volume ponto get value. Então ele me dá aqui o valor que eu selecionei, né, que eu arrastei lá dentro do meu JSlider, tá? E agora atualiza a label. Então eu coloco assim, ó, lbl volume set text, e aí eu vou colocar aqui, ó, string.valueOf. Por que esse string.valueOf? Porque eu tenho que converter esse inteiro em string para poder setar dentro da label, tá? E aí eu passo aqui dentro o valor atual, que é o nome da variável. Beleza? Salvei e vou dar aqui um Shift F6 para executar o meu frame, tá? Então vejam que ele abriu aqui. Ó, então ele começa aqui, ó, o label no 50 e o slider também no 50, tá? Se eu vier arrastando, ó, vejam que ele sempre vai mudando. Então tá vendo, ó, tá no 32 agora. Ah, se eu quiser aumentar, vamos colocar aqui, ó, 95. Se quiser diminuir, deixar no 75. Ele sempre vai mudando, ok? Então vejam que é bem interessante isso aí também, tá? Então, com o getValue a gente consegue pegar o valor que está definido aqui dentro do nosso slider, tá? E se eu quiser setar o valor dele, tá? É tranquilo também. É só você dar um setValue, por exemplo. Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui, ó. Vamos pegar aqui vou pegar um campo de texto, vou colocar aqui do lado. Campo de texto, eu vou colocar ele aqui também no tamanho 23. Tamanho 23, tá? Opa. E vou editar o texto dele deixando vazio. Beleza? Vou alterar o nome dessa variável para txt volume. Ok. E vou colocar aqui dentro o editar texto, eu vou colocar 50 também. Ok? Antes de trabalhar aqui, ó, a gente vai voltar aqui no nosso método e a gente vai fazer a mesma coisa aqui que a gente fez para label, só que para o txt. Então ele vai alterar, ele vai ir atualizando tanto o label volume como o txt volume também, tá? Então tá aqui, vou executar só para vocês verem como tá ficando. Ó. Então eu altero, ele altera na caixa de texto e ele altera aqui embaixo também. Beleza? Muito bem, só que o que eu vou fazer agora? Ó? Se eu quiser ir para um determinado valor de forma direta, por exemplo, eu digito aqui, ó, eu quero ir para o 75 e dou um Enter, o que ele faz? Ele altera aqui para o 75. Entendeu? Então como que a gente faz isso? Ó, eu vou clicar com o botão direito, eventos action performance no txt volume. E aqui no txt volume, então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer, primeiramente eu vou pegar o valor do campo de texto, né, do txt volume. Então vou falar aqui, ó, int valor vai ser igual ao integer parse int, né? Eu tenho que converter para inteiro o que está no txt volume .get text, certo? Agora o que eu faço? Eu chamo meu slider volume .set value e passo aqui o meu valor. Então eu quero que a agulha seja movida para essa posição, tá? E aí para manter a label atualizada também, a gente vai colocar aqui um lbl volume set text string.valueOf valor, tá? Só para eles ficarem sincronizados. Então,
que acontece, né? Eu posso ir mexendo aqui e ele vai atualizar os valores, tá? E se eu definir um valor aqui, a agulha vai direto para lá, tá? Então eu vou dar um Shift F6 novamente para executar. Então olha só, se eu vou mexendo aqui, ele vai alterando tanto aqui embaixo na label como no campo de texto. Ó, fui até o 25. Vamos supor que eu queira ir para o 75, tá? Eu coloco aqui, ó, 75, dou um Enter. Vejam que ela veio diretamente para cá. Ah, se eu quiser ir para o 100, 100, Enter, ela vai para lá. Se eu quiser ir para o 5, 5, Enter, vai lá para o 5. Tá? Então a gente consegue pegar o valor que foi selecionado aqui dentro do JSlider e a gente consegue também definir qual vai ser a posição dele, tá? Então vejam que é bem simples, tá? Bem tranquilo. E vejam que é um componente gráfico aqui que a gente tem dentro da nossa paleta, né? Dentro da linguagem, que pode ser utilizada em diversos cenários, né? Em diversas interfaces. Ele pode ser um componente importante aí na hora de você desenvolver a aplicação, na hora de você desenvolver aí a sua interface, a interface gráfica do seu projeto, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e a gente se vê na próxima. Até mais!